Sendo a conversa de redação, noite, com a participação dos jornalistas Berta Macarum e também Mardélio Couto. O Conversa de Redação Noite é um novo espaço do jornalismo da Itatiaia para debater os principais assuntos do dia, os temas que realmente têm importância na sua vida. Hoje nós vamos começar, o primeiro tema. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, levado para a Polícia Federal no último sábado. Essa prisão preventiva ainda não é relativa à condenação de 27 anos no processo da trama golpista. A prisão foi decretada porque Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica para um possível plano de fuga. A ação do ex-presidente é alvo de polêmica, além da gravidade da situação. Ele teria entrado em contradição em depoimentos e há uma análise de que a alegação de surto pode prejudicar a confiança dos aliados nas decisões políticas de Bolsonaro. E o PL, partido do ex-presidente, em entrevista coletiva agora há pouco, voltou a defender a anistia, inclusive com a pressão da bancada do partido no Congresso para avançar na votação da proposta. Será que ela avança, Berta Macarum? Boa noite para você. Boa noite, Eustáquio. Boa noite, Mardélio. Boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, a situação ficou mais complexa depois que foi divulgado o vídeo em que foi feita a perícia dessa tornozeleira e identificada a violação. Quando questionado pela policial, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que havia feito uma tentativa, havia usado uma solda, uma solda para violar ali a tornozeleira, e isso traz um problema grave, porque quando viram esse vídeo no Congresso Nacional, o ânimo muda, não é? Porque houve ali um ato do ex-presidente numa tentativa de violar, e depois um dos argumentos foi de que ele teria tomado uma medicação, teria tido um surto, alguma coisa fora de si e tentado violar aquela tornozeleira. Então, tudo isso traz bastante desgaste político para esta proposta da anistia no Congresso, e mais do que isso, há um problema ali que o político, o Centrão, não tem interesse em aprovar uma anistia porque trabalha para a construção de uma candidatura, de uma alternativa ao Palácio do Planalto, trabalha sobretudo pela candidatura de Tarcísio de Freitas. E para você, Mardélio, acredita que essa proposta de anistia possa avançar? Essa pressão que o PL, o partido do Bolsonaro, vai fazer no Congresso Nacional, vai surtir efeito? Boa noite para você. Ô, Eustáquio, vai surtir efeito ali no núcleo duro, né? Tem uma dificuldade que é tentar convencer, como a Berta bem destacou, os partidos do Centrão, porque esse núcleo mais fisiológico, que é chamado de núcleo duro na política, né? Mais próximo à ala bolsonarista, essa ala já está convencida desde o início que para avançar com o projeto da anistia. Agora, tentar trazer os votos do Centrão, essa que é a dificuldade, porque a Berta tocou num ponto aí que é muito importante. Todas essas pessoas desse bloco do Centrão vão ter que tentar a reeleição no ano que vem, ou grande parte delas. Então, qualquer lado que ela comprar ali, pró-Bolsonaro, isso também pode representar a dificuldade nas urnas, né? Principalmente esses partidos do centro, que não necessariamente são aliados de última hora do bolsonarismo. Agora vai ser esse trabalho de convencimento, né? E o que me chamou a atenção nessa audiência de custódia, Eustáquio, é algo novo, né, que a Berta mencionou aí, o Bolsonaro alegando que teve uma espécie de surto, de paranoia causada por medicamentos. Esse é um elemento novo, porque até aqui, tudo que se falava do Bolsonaro, né, Berta, eram coisas relacionadas à questão física, né? Algumas coisas aqui que a defesa dele já alegou para a justiça, dizendo que ele estava enfrentando crise de soluços, vômitos, falta de ar, dificuldade para dormir, justamente por conta dessa respiração. Eram problemas decorrentes daquela série de cirurgias que o Bolsonaro fez. Só que agora tem esse elemento novo, essa questão do surto causado por medicamentos, levanta uma preocupação dos aliados em relação à saúde mental do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ressalta a todo momento que não tentou fugir, que não era essa a intenção, mas a Berta tocou num ponto aí importante, que a gravidade do dano que foi causado à tornozeleira por um equipamento de solda deixa isso, chama bastante atenção,
difícil defender essa questão com o dano que foi causado. Agora a gente vai ver como que vai caminhar esse projeto daqui para frente relacionado à anistia. Essa é a estratégia a partir de agora da direita, né, Eustáquio? Já que não está avançando as tentativas no STF, agora é tentar pelo Congresso Nacional. Eustáquio. Mardelli e Eustáquio, eu queria acrescentar uma questão. Mais provável é que o projeto de anistia ele já vinha sendo trabalhado sob a forma de projeto de dosimetria, uma revisão de penas. Então, essa proposta deve ganhar, sim, novo impulso. O relator é o Paulinho da Força, do Partido Solidariedade de São Paulo, e ele vinha costurando um formato para tentar reduzir as penas, e um dos aspectos também que está sendo trabalhado neste projeto é a possibilidade de remissão das penas para aqueles que estiverem cumprindo a pena em prisão domiciliar. Isso eu acredito, Mardélio, que com o fato de ter havido essa violação da tornozeleira, muito possivelmente e o fato do Supremo hoje ter confirmado por unanimidade a permanência dessa prisão preventiva, tudo leva a crer que possivelmente o ex-presidente vai sair da prisão preventiva na Polícia Federal já diretamente para cumprir a pena que também de sua condenação no processo da trama golpista, porque, de fato, já havia expectativa de que essa pena fosse iniciada, o seu cumprimento, porque estão se esgotando as possibilidades de recurso. Portanto, agora, com esse problema da violação da tornozeleira, o mais provável é que ele já saia dessa prisão preventiva diretamente para cumprir a pena, e aí sim é a discussão aonde será o cumprimento dessa pena. Se poderá ser domiciliar, isso perde força agora no início, em decorrência dessa tentativa de violação e também em decorrência da movimentação da vigília, que foi entendido como uma tentativa de provocar um caos ali, e isso tudo no contexto em que Alexandre Ramagem fugiu para os Estados Unidos, no contexto em que o ex-presidente já havia tentado um asilo, tanto iria tentar um asilo, segundo as investigações da Polícia Federal, que encontrou o documento em seu celular, para a Argentina. Ele tinha pronto esse documento e também, vamos lembrar, chegou a passar 2 noites na Embaixada da Hungria. Ô Mardélio, um outro assunto aqui, também em Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse hoje que a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vai acontecer, nas palavras dele, no momento oportuno. Algumas correntes avaliam que a sabatina deve ocorrer somente no ano que vem. Alcolumbre e o presidente Lula travam uma batalha porque o presidente do Senado defendia a indicação do senador Rodrigo Pacheco para o STF. E hoje, Lula teria afirmado que, caso o nome de Jorge Messias não seja aprovado na sabatina, não vai indicar Rodrigo Pacheco para o STF, porque isso poderia representar uma vitória de Davi Alcolumbre. Pois é, Eustáquio, a gente já tinha mencionado aqui o nome de Rodrigo Pacheco, era muito bem aceito entre os pares, pelo presidente da casa, pelo Alcolumbre, também no ramo do direito, era um nome muito respeitado pela trajetória que ele teve até aqui, e aí agora a gente vê essa situação envolvendo o Jorge Messias. Aqui em São Paulo, Eustáquio e ouvinte, dá para ter um bom termômetro de algumas estratégias que a direita vai utilizar para desgastar Messias durante essa sabatina lá no Senado Federal. 2 pontos que devem prevalecer, um ponto mais recente agora, a direita está sustentando, inclusive usando uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, de que o AGU teria excluído 2 associações envolvidas no desvio de dinheiro de aposentados, no escândalo do INSS. O grupo vai destacar, entre outras coisas, que ele fez ali, digamos, na avaliação da direita, negligenciou as investigações. Isso deve ser utilizado para atacá-lo.
quais são as duas instituições que, segundo a direita, teriam sido excluídas desse radar do AGU. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, cujo vice-presidente é José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula. E também estaria nessa lista a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Esse deve ser um ponto utilizado pela direita para atacar o Messias. E outro ponto é relembrar aquela história da Lava Jato. O Messias, que em uma dada gravação foi chamado de Bessias, em uma gravação envolvendo a presidente Dilma Rousseff e a época ex-presidente Lula, que era investigado pela Lava Jato, iria levar ali um termo de posse para o Lula eventualmente assumir a Casa Civil, que inclusive o STF não permitiu à época, mas eles vão usar esses dois pontos para mostrar que o Messias é alguém da cota pessoal do Lula, é alguém que o Lula quer porque já o ajudou em alguns pontos. Isso é o que eu apurei aqui, que a direita deve utilizar daqui para frente para tentar desgastar essa imagem do Messias. Roberta, se o Jorge Messias não for aprovado na sabatina, será algo, pelo menos, inédito nas últimas décadas. Eu acho que nunca houve uma rejeição de um nome indicado pelo presidente da República. Exatamente, nunca houve, vai ser algo inédito. E é muito interessante lembrar, Eustáquio, o seguinte: é prerrogativa do presidente da República essa indicação, mas é prerrogativa do Senado a sua validação, não é? Ou a sua aprovação ou não. Portanto, é necessário haver conversa entre os poderes, para isso existe a política, é necessário haver também um senso digamos assim, de negociação para conversar com os poderes e ver qual é a real possibilidade de essa indicação passar, né, no Senado Federal, porque se não passar, não há nomeação. E ainda sobre este aspecto, lembrando que o governo Lula agora entra numa fase de bastante desgaste com o Congresso Nacional. Ele já vinha tendo ali uma dificuldade maior na Câmara dos Deputados, com o Hugo Mota, e tinha em Davi Alcolumbre, seu grande aliado, na presidência do Senado, resolvendo grandes problemas de vários projetos e situações que chegavam da Câmara dos Deputados, lembrando o caso da PEC da blindagem, não é? Que acabou arquivada no Senado Federal. Portanto, agora há um estremecimento desse relacionamento com o Davi Alcolumbre e o presidente Lula precisará fazer uma recomposição rapidamente, senão estará em muitas dificuldades. Bom, a Justiça Federal, em segunda instância, derrubou hoje a decisão que havia suspendido a licença prévia do Rodoanel aqui na região metropolitana. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região. A suspensão da licença havia sido determinada pela 10ª Vara Federal, que entendeu que o governo de Minas deveria antes realizar consultas a comunidades quilombolas que poderiam ser afetadas, além dos questionamentos, né, que já existem desde o início do projeto das prefeituras de Contagem e Betim. Ao analisar o caso, o relator, desembargador Marcelo Douzani, afirmou que a licença prévia não autoriza obras e não gera impactos diretos, sendo apenas uma etapa inicial do licenciamento. Então, foi o que baseou a derrubada da suspensão. O magistrado, Berta, também destacou que suspender a licença atrapalha o andamento dos estudos técnicos necessários para que a própria consulta seja feita de forma adequada. Além das discussões técnicas, Berta, um projeto desse tamanho sempre tem interrupções, travas na justiça, né? Mas esse projeto em particular, ele tem um problema, inclusive a prefeita de Contagem, Marília Campos, em entrevista a Itatiaia, ao nosso quadro Dia a Dia da Política, falou sobre esse projeto. O problema é o traçado, sabe, Eustáquio? O traçado traz ali, por exemplo, para Contagem, corta, segundo a prefeita, a cidade ao meio, tem impactos ambientais, porque afeta a barragem que ali abastece tanto a Contagem quanto também
a Várzea das Flores, né, tanto a Contagem quanto a Belo Horizonte, e também, no caso específico da decisão do Tribunal Regional Federal, dizia respeito às comunidades quilombolas que não haviam sido consultadas, mas, de qualquer forma, é uma licença prévia, não é ainda para iniciar os estudos, não é ainda a execução do traçado. E para você, Mardélio Couto, até quando vai se arrastar esse projeto aí do Rodoanel e quando que a gente vai ver máquinas na pista, hein? Essa é uma excelente pergunta, Eustáquio, porque algo que é inegável, sem levar em conta qualquer questão política, partidária, ideológica, é que nós temos um problema na Grande Belo Horizonte, que é a falta de um rodoanel. E aí tem que analisar como que esse rodoanel será construído, respeitando as questões ambientais, o traçado. Há uma preocupação, além do que a Berta tinha mencionado, além da questão ambiental em si, também tem uma preocupação com mananciais que podem ser impactados por esse rodoanel. E tem um outro ponto, Eustáquio, algumas pessoas, alguns especialistas ficam preocupados com o fato do rodoanel cortar as cidades ao meio, porque, segundo eles, já conversei com representantes aqui na Itatiaia, isso pode gerar problemas sociais, né? As margens ali do rodoanel pode ter uma série de problemas relacionados a problemas relacionados à segurança pública, a invasões. Então, por isso há também essa preocupação do rodoanel não cortar ao meio algumas cidades da Grande BH. Mas há uma crítica também que os especialistas fazem, que há muito tempo o nosso anel rodoviário se transformou não em uma rodovia, e sim em uma avenida. Quem passa por todos esses trajetos de Betim, Contagem, se desloca diariamente para trabalhar na capital ou vice-versa, utiliza o anel rodoviário, que tem uma série de gargalos, afunilamentos, e a gente já presenciou, infelizmente, vários acidentes com mortes. Tem que chegar no meio tempo, né, chegar em um acordo, né, Eustáquio? Já que tem que respeitar o traçado, a preocupação é legítima com questões ambientais, mas uma coisa que é inegável é que Belo Horizonte precisa e merece um rodoanel para melhorar a mobilidade urbana aí na Grande BH, que é caótica, principalmente nos horários de pico e com esse agravante desses afunilamentos em vários pontos do anel rodoviário. Tá certo, Mardélio Couto e Berta. Mais um ponto, Berta? Eu queria concordar com o Mardélio totalmente. Nós precisamos muito desse rodoanel. Agora, é muito importante fazer a discussão e a negociação de um traçado que realmente vai ser o mais adequado, não é, para as necessidades. Berta Macarum e Mardélio Couto participaram da conversa de redação noite desta segunda-feira.